Nesta semana vamos estudar o que é estar completos em Cristo. O título da nossa lição é Completos em Cristo. Ao longo dos séculos, desde a era patriarcal até a época de Jesus, o povo de Deus desenvolveu um conjunto de rituais e de sacrifícios e regras relacionadas à purificação e alimentação. No nascimento da igreja cristã, ou seja, no primeiro século, esses procedimentos ou práticas contavam com 2000 anos de tradição. Portanto, estavam arraigados na cultura religiosa dos judeus. Eles ainda haviam, esses procedimentos, essas normas, ainda haviam sido acrescentadas pelos escribas e fariseus, que fizeram outras orientações, outras determinações, outras características de culto, para assim chegarem mais perto de Deus. Na verdade, o objetivo dos escribas e fariseus era que o povo se salvasse, se aproximasse de Deus. Paulo preocupava-se com a pureza do evangelho. Qual é a pureza do evangelho? A salvação unicamente pela fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Assim, advertia as igrejas nascentes de não se fiarem nas doutrinas dos homens, ou nos falsos ensinos, ou nas suas tradições religiosas. Em primeiro lugar, o falso ensino é descrito como filosofia e tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, conforme Colossenses 2:8. Além disso, envolvia a circuncisão e a observância de festas judaicas, bem como rituais de pureza e regras relacionadas à alimentação. Também incluía adoração de anjos ou com anjos, ou tentativas de imitar a adoração angelical. Por fim, esse falso ensino se baseava em preceitos e doutrinas de homens e possivelmente envolviam práticas rigorosas de disciplina pessoal. Veja o texto de Colossenses 2, versos 18, 22 e 23. As práticas religiosas, as tradições e os esforços humanos, ou seja, as obras, eram o que justificavam para os judeus a salvação. A busca da salvação se dava através das obras. Os falsos mestres eram pessoas sinceras, porém religiosos que ainda não entendiam plenamente o que a salvação era, e que a salvação era unicamente por Cristo, e não por rituais e práticas humanas fundamentadas na tradição religiosa judaica. Veja o nosso verso áureo, Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Ora, por causa de comida, quais comidas ou bebidas? Aquelas que eram apresentadas em sacrifício. Quais os sábados? Os sábados cerimoniais. Não se tratava do sábado do quarto dia, do sábado do quarto mandamento, o sétimo dia da criação. Mas ainda essas coisas apontavam para Cristo. Eram sombra das coisas que haviam de vir. Quem havia de vir era o Senhor Jesus, e essas práticas apontavam, eram sombra desta vinda maravilhosa do Senhor Jesus. Na conclusão de Colossenses 1, Paulo expressa o desejo de que seus leitores cresçam na maturidade em Cristo. Veja Colossenses 1, 28. Queremos ser capazes de apresentar a Deus cada um deles, ou seja, os crentes, aperfeiçoados por causa daquilo que Cristo fez em favor de cada um deles. Em Colossenses 2, ele desenvolve essa ideia. Colossenses 2, 1 a 5 estabelece a base para o que viria em seguida. Paulo queria que os seus leitores estivessem vinculados no amor e tivessem toda a riqueza do pleno conhecimento e entendimento do mistério de Deus, e que fortalecessem a sua fé em Cristo. Em resumo, Paulo queria que seus leitores crescessem na fé, no conhecimento do mistério de Deus e no amor por Cristo e uns pelos outros. Paulo queria que os seus filhos na fé se completassem no Senhor Jesus Cristo, tivessem pleno conhecimento, conhecimento total do Senhor Jesus Cristo, o pleno conhecimento do mistério, do plano da salvação. E para isso eles deviam estar completos, isso é, deviam chegar à maturidade cristã. O apóstolo exortou sua audiência
a ser completa em Cristo, ou utilizando outro termo, a demonstrar maturidade no exercício da fé. Em Colossenses 2, 6 a 23, Paulo apresenta mais detalhes sobre como esse objetivo pode ser alcançado. A lição dessa semana enfatiza dois temas principais. A plenitude de Cristo, que envolve o conhecimento de crescer e crescer nele. Isso nos protege de sermos enganados por falsos mestres. E segundo, a plenitude de Cristo também envolve confiar unicamente nele para a salvação e não em regulamentos. É importante observar, contudo, que a cruz tornou desnecessária a lei cerimonial, não a lei moral. Veja, a lei das cerimônias, as leis das práticas religiosas, essas foram abolidas pela cruz, mas não a lei dos 10 mandamentos. Os eventos cerimoniais do Antigo Testamento eram apenas sombras da futura obra de Cristo e do seu sacrifício. Esses tipos terminaram com a sua morte. Os 10 mandamentos, no entanto, incluindo o sábado do 7º dia, continuam válidos para todos os crentes. É isso que vamos estudar nesta semana. É um tema muito importante, irmãos. Esse tema tem sido muito discutido pelos cristãos em geral. Muitos cristãos, bons cristãos, têm argumentado que o sábado do 7º dia foi abolido, foi cravado na cruz de Cristo. Mas a Bíblia não mostra isso. Isso não é uma verdade, isso é um falso ensino. Nós vamos estudar isso, o que é estar completos em Cristo, o que Paulo entendia ser necessário para estar completo em Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela vida e pela saúde, te agradecemos porque mais uma vez podemos abrir a tua palavra e estudar um pouco, agora sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nos abençoa para que possamos entender o que é estar completo em Cristo e desejar estar completo em Cristo, confiando unicamente no Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. Nos abençoa, portanto, neste estudo, é o que peço para mim e para cada um dos irmãos que vão ainda assistir esse vídeo. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero que todos tenham um estudo feliz, que vocês se alegrem em estudar um pouco mais da Bíblia nesta semana. Deus abençoe a todos. Estejam todos bem, tenham uma feliz semana.